Eleição no Fenerbah, destrava o Fred, o Galo em busca de um camisa 10 e mais. O Pedro Daniel vai fazer um balanço do Atlético nos últimos 5 meses. Eu te conto tudo agora na Betinho Marques TV, porque aqui você sabe que nunca, jamais a gente vai trair arquibancada. Antes disso, eu te peço aquele curta, inscreva, compartilhe, comente, hype, porque agora a gente tá chique, você pode hypar, e ative o sininho de notificações. Vamos lá. Então, em 3 pontos desse vídeo, vamos direto ao ponto, começando de trás para frente. O Pedro Daniel vai fazer ali o Por Dentro do Galo, onde ele vai revelar ali coisas que talvez passem despercebidas pelo torcedor no momento campo e bola, e esse é um momento que tem pouco futebol, então você vai ficar atento ali sobre o que ele vai dizer, e é importante você ficar atento, porque vai ter uma comunicação direta ali, as dúvidas depois a imprensa vai lá e pergunta. Mas é importante você ter essa comunicação direta e assistir as falas diretas do Pedro sobre o que foi feito no Atlético nos últimos 5 meses. Te dou um spoilerzinho de que o Atlético gastou cerca de 35 milhões com infraestrutura para poder voltar a ter aquela excelência do CT, que sempre foi considerado muito bom, principalmente ali no prédio da base, equipamentos ali para o profissional, ou seja, está sendo feita uma remodelagem ali, um retrofit, termo atual para reforma, para poder deixar o CT do Atlético em ótimas condições de trabalho para poder fazer com que a infraestrutura esteja pronta para receber jogadores de excelência. Esse é o ponto 1, então fique atento ao Por Dentro do Galo, que começa nessa segunda-feira. Vamos agora falar sobre a questão da eleição no Fenerbah, no domingo, que aconteceu, e o que vai acontecer agora sobre a questão do Fred. Vamos lá. Agora, sem delongas também, vamos falar sobre a questão para a gente ficar atento durante a semana. Isso vai fazer com que quem esteja vendo o vídeo, os outros colegas jornalistas também que já estão ligados, fiquem atentos aos desdobramentos daquilo que se espera para configurar de vez se o Fred vem ou não para o Atlético. O Fred, que é aquele volante que jogou no Fenerbah, já foi para a seleção brasileira, jogou no Internacional, enfim. Todo mundo sabe quem é o Fred, está apalavrado com o Atlético há muito tempo, mas a gente fez até um vídeo na semana passada que não adianta estar apalavrado verbalmente com o atleta se o clube não liberar. O que acontece? Por que você está falando disso de novo, Betinho? Porque foi realizada uma eleição no Fenerbah no domingo e saiu o resultado que quem ganhou foi eu vou até colar o nome dele aqui, Aziz Yildirim. Se a pronúncia é essa, não sei. É do turco, tá? E ele ganhou a eleição e ele é, de fato, de oposição. O que vai acontecer agora? Provavelmente com isso vai ser destravada a questão da negociação, porque estava tudo parado em função da eleição que estava acontecendo no Fenerbah. E aí o Atlético vai desenrolar a situação, dependendo da compensação que o próprio Fenerbah vai pedir ou não, como que vai ser essa compensação, mas a partir dessa semana o Atlético deve se reunir sim com os seus agentes, através dos seus agentes, com o Fenerbah, para definir de fato se o Fred vem ou não. Lembrando mais uma vez que o Atlético já tem tratativas com o Fred, que tem casa aqui em Belo Horizonte, que é atleticano, aquele lerê todo que a gente já sabe. Mas o que tem de novo que você está trazendo então, Betinho? A eleição no Fenerbah, que travava a situação, porque ele é um atleta do Fenerbah, foi consolidada hoje. E quem ganhou foi o presidente da oposição, tá? E com isso, a partir de agora, o Atlético vai se reunir e vai ver se desenrola ou se de fato acaba com a novela, ok? Então, a questão do Fred atualizada para vocês. E por fim, vamos falar do último tema, que é sobre o Atlético que está buscando um camisa 10. É agora. Antes desse último tema, um recado especial para você que não está podendo gastar dinheiro e quer a camisa do Galo, oficial da Nike. Pô, eu nunca podia ter alguma coisa da Nike. E a Nuvem vai te dar a boa. O que ela vai te dar? Não é uma coisa da Nike, vai te dar a camisa do Galo da Nike. Inclusive, ela fez compra de remessas novas com lojistas atleticanos para poder atender a massa atleticana. O que você tem que fazer? Baixar o aplicativo da Nuvem, usar o código Betinho, ter uma conta de luz acima de R$200, que você vai ganhar entre 15% e 25% de desconto todos os meses. Eu estou repetindo, entre 15% e 25% de desconto todos os meses. Não tem obra, não tem que instalar placa, não tem fidelidade, não tem mensalidade, é só felicidade, porque com a Nuvem você só ganha. É só fazer o seguinte,
A conta é maior, conta de luz é maior que R$200, baixa o aplicativo da Nuve, usa o código BETINHO, que você vai receber na sua casa a camisa do Galudo, do seu tamanho, e também vai receber descontos todos os meses na conta de luz, entre 15% e 25%. Porque na Nuve, mais uma vez, você só ganha. Então agora vamos para o último tema, que é: o Atlético está buscando um camisa 10? Eu vou te contar isso agora, mas sempre entendendo a configuração. Eu sei, muita gente está falando sobre as coisas e tal, mas quando você vem aqui, você vem para me ouvir, né? Então eu te agradeço imensamente, eu vou te contar sempre na real, na honesta, aquela coisa que você já sabe, que é o nosso perfil, para poder não ficar enrolando. O que acontece? O Paulo Brax não tem autorização para gastar dinheiro, porque o Atlético está pegando os seus aportes e vai pagar as dívidas onerosas. E considerando que o Atlético fez um investimento na casa de R$200 milhões na primeira janela, com a chegada do Minda, com a chegada do Cassier e dos outros atletas, não vou lembrar um por um aqui agora, não é necessário, mas foram 7 chegadas, agora com a 8ª do Léo Duarte, né, que não foi considerada na primeira janela, mas são 8 a partir de agora. O Atlético vai fazer uma janela mais modesta, né, do ponto de vista de aporte financeiro para adquirir atletas. O que vai ser feito? O que eu te conto aqui? Que o Atlético pega um vazio na folha de pagamento, que é a questão, por exemplo, do Hulk ter saído, dando um exemplo, e aí o Atlético faz o quê? Negocia com o atleta que vai vir em fim de contrato as luvas e o valor da soma dos rendimentos dele, que é o salário que ele vai receber ao longo da estadia dele no Atlético. E aí isso é dividido em parcelas ali, né? Até a própria luva, as luvas, o Atlético tem dividido, para que ele componha um bolo legal mensal e que isso não tenha um custo alto para o Atlético na aquisição. Então esse é o cenário do Atlético e todo mundo já sabe dele, mas vale a pena a gente destrinchar. O Galo prioritariamente vai pegar jogadores com fim de contrato em 2026, vai pegar o vazio da folha de pagamento do que pagava para o Hulk, por exemplo, e outros que devem sair, e com esse bolo ele divide ali e paga um bom salário para o atleta que vier, sem ter que fazer um pagamento grande para o time A, o time B. Por isso é muito importante, voltando rapidamente ao Fred, que o Atlético não tenha um grande dispêndio financeiro. O que o Atlético quer entender agora é se lá, na eleição do Fenerbahçe, ele vai ter que pôr muito dinheiro na mesa, que é o que o Atlético não tem. O Atlético quer fazer o negócio basicamente com o atleta, com os atletas que vai adquirir. Então, voltando ao papo aqui, o Atlético quer uma camisa 10? Quer. E qual que é o camisa 10? Ainda não sei. Mas o Atlético está em busca desse camisa 10 e são 4 opções prioritárias, né? O volante, um atacante, um camisa 10 e um zagueiro, com a saída principalmente do Júnior Alonso, um que jogue pela esquerda, pelo lado esquerdo. O Atlético prioritariamente tem 4 aquisições para fazer. Essas são as metas que o Paulo Brax tem que ter criatividade para adquirir com esse modelo. Não tem dinheiro na mesa. Você vai pegar o vazio da folha de pagamento. Se fulano recebia 2 milhões por mês, talvez você consiga contratar 2 recebendo 1 milhão, por exemplo. Já estou fazendo uma engenharia lógica aqui. Não estou falando que isso é o fato, tá? Mas enfim. E aí eu perguntei sobre um atleta especificamente, que muita gente tem perguntado para a gente e que vem sopros de notícia e tudo mais. Para uma pessoa importante do Atlético. Matias Vargas, que está jogando lá na Arábia, né? No Al-Fateh, salvo engano, é Al-Fateh. Ele teve bons números, é um argentino de 29 anos, que joga ali pela ponta esquerda. E esse atleta é um jogador interessante, por uma idade interessante e que está em fim de contrato. A resposta que insistentemente eu tenho feito essa pergunta tem mais de 15, 20 dias, desde meados de maio, e entrando agora, eu perguntei 3 vezes para essa pessoa, aí você vai concluir, tá? Ela disse o seguinte: Betinho, tem coisas que não dá para a gente responder. Eu perguntei sobre o Matias Vargas, especificamente sobre o Matias Vargas, e essa pessoa me respondeu: Betinho, tem coisas que tem horas que não dá para a gente responder. Sendo essa resposta a 3ª vez que eu fiz a pergunta sobre este atleta. Não consegui concluir nada ainda, porque não consegui contato também na parte do atleta para poder montar um quebra-cabeça fechado. Mas
Para quem perguntou sobre o Matias Vargas, para mim, essa é a minha resposta. Eu perguntei, fui atrás da Ponta Atlético, que me disse dessa forma. Tem coisas que não dá para responder. Então, seguimos e sigamos acompanhando sobre a questão do Matias Vargas. Mas um detalhe importante, o Atlético está em busca de um articulador para poder auxiliar ali e ajudar talvez o Vitor Hugo ali no meio de campo criativo atleticano, porque isso já foi entendido que é uma carência do Clube Atlético Mineiro. Então, rememorando, o que é básico, né? O Atlético busca um zagueiro, um volante, um meia criativo, sim, um camisa 10 e um atacante de beirada. Pode ser o Matias Vargas? Inclusive, o Matias Vargas tem uma duplicidade de ideias aí, porque ele é um ponta esquerda que joga bem com as duas pernas, mas também que joga com a camisa número 10. Mas não faz, teoricamente, a função de camisa 10. Seria dois coelhos numa cajadada só? Não sei se nem é o Matias Vargas, de verdade. Mas ficou uma interrogação sobre o tema. Então a gente segue acompanhando. Então, para resumir o vídeo de hoje, Por Dentro do Galo com Pedro Daniel, durante a semana, uma série que o Atlético vai contar ali o que foi feito durante os primeiros 5 meses do CEO. O Fred, fiquem ligados que vai ser destravado ou definitivamente não vem. A partir dessa semana vai ter muita coisa sendo resolvida, porque tem uma reunião, o Atlético vai entrar em contato com quem está lá no Fenerbahçe. O presidente agora é novo, né? Novo velho, porque ele já esteve na vida do Fenerbahçe, mas ele volta ao Fenerbahçe agora e era oposição. E por fim, o Atlético segue em busca da criatividade do Paulo Brax para poder trazer as 4 peças principais. Entre elas, sim, essa resposta eu tive. Um meia criativo, o Atlético busca e busca muito para poder ter no segundo semestre. Se te faz bem, vem. E se te faz mal, tchau.